Oi, paz do Senhor. Eu me chamo Brenda e gostaria de estar deixando o meu testemunho de relacionamento restaurado. Bom, vou tentar dar o máximo de detalhes, porque isso ajuda muito. E às vezes tem alguém que, tá passando o mesmo ou algo parecido, e eu particularmente gosto de testemunho bem detalhado, que ajuda bastante a gente saber, processo certinho. Mas, vamos lá. Eu tenho 23 anos e o meu namorado 27. A gente sempre morou próximo, porém a gente nem se falava. Mas no passado, ele tinha pedido para ficar comigo umas 2 vezes, mas eu disse não. Até que depois de um bom tempo, ele pediu para o amigo dele que namorava uma amiga minha meu número e eu acabei passando. Mas foi passando os dias e ele nada de mandar mensagem. E nessa altura, quem já estava interessada era eu. Foi, foi assim, coisa de Deus mesmo. Aí eu mandei mensagem para essa amiga e perguntei: Nossa, e aí? Teu namorado já passou o número, para ele? Aí ela disse que sim, que tinha passado e ia falar pro namorado dela falar para ele me mandar mensagem. E enfim, ele apareceu e me mandou mensagem. E então a gente começou a se falar todos os dias, até que ele pediu para vir aqui na esquina da minha casa. Aí, pra gente conversar, e eu disse que sim, que ele, poderia vir. E quando foi de noite, ele veio. E ficamos um bom tempo ali conversando, e eu toda tímida, meio nervosa. E o meu namorado, ele é muito falante. E ali ele começou a falar, e já foi falando que queria ficar comigo e namorar e tal. E ali aconteceu o primeiro beijo. E continuamos a trocar mensagem todos os dias. Passamos a nos encontrar e ficar. E, gente, detalhe, ele foi o primeiro homem, assim, da minha vida. Meu primeiro namorado. Quando começamos a namorar, eu tinha 20 anos. E aí continuamos, ficando por alguns dias e já decidimos namorar. E foi maravilhoso. Estávamos felizes na vida e eu sempre gostei de ir na igreja evangélica e ele na católica. Porém, passou a ir algumas vezes comigo na evangélica. E no início do nosso relacionamento, eu ainda bebi um pouco, gostava de fumar narguilha, mas com o tempo fui deixando essas coisas e comecei a me entregar para Deus, ter mais intimidade com Ele. E meu namorado continuava bebendo, fumando e tal. Depois de um tempo, a gente foi ficando mais. Depois de um tempo, foi ficando mais difícil. Ele começou a ficar meio estranho, na mesma hora que queria estar junto, já não queria, enfim. Assim foi, até que um dia ele chegou em mim, disse que não queria mais, que não sei o que, e terminamos. Nossa, eu fiquei muito mal. Chorei, implorei para ele não fazer isso, mas aí largamos e ficamos um mês separados. E voltamos de novo. E nesse tempo eu já estava firme com Deus. Aí voltamos, ficamos um bom tempo juntos, até que de novo ele quis terminar. Aí eu já via que isso era uma guerra espiritual, porque ele chegava para terminar, mas me chamando de amor, dizendo que me amava, que não sabia por que acontecia isso, dele me amar, mas não consegui ficar e tal. E ali, irmãos, eu já tinha um entendimento e via que ele precisava de ajuda, que era como uma passagem da Bíblia que diz: o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que não quero, esse sim acabo fazendo.
Mas enfim, lá fomos nós nos separar mais uma vez. E eu indo na igreja, orando, jejuando, fazendo propósito, pedindo para que Deus restaurasse meu relacionamento e libertasse ele. Que nesse tempo eu ainda não conhecia os canais de restauração. Então, por mais que eu orasse por isso, eu ainda não tinha tanto entendimento como tenho hoje. E me esqueci de contar, mas uma das vezes em que ele foi no culto comigo, Deus usou uma irmã para falar com ele. E através dela, Deus dizia que tinha um chamado para a vida dele e que através da vida dele, Deus queria resgatar muitas vidas e tal. E a partir daí, acho que o levante do inimigo aumentou, pois ele sabia que eu estava em constante oração e sempre tentando trazer meu namorado para o caminho de Deus. Mas como eu havia falado para os irmãos, antes a gente se separou pela segunda vez e ficamos 1 mês e meio separados. E fomos nos aproximando e voltamos. Outra coisa que eu esqueci de falar. Antes da gente voltar essa segunda vez, teve um dia que eu fui no culto. E nesse dia, antes de sair de casa, eu me ajoelhei, falei com Deus e disse: Senhor, eu estou indo na sua casa agora e eu preciso e te peço, fala comigo a respeito do meu, relacionamento, tal, do meu namorado. E fui. Chegando lá, teve o culto, tudo. Aí no final do culto pediram pra gente ir lá na frente receber oração. E eu fui. Quando a irmã veio orar pra mim, Deus usou ela para falar comigo e disse: Nesta noite estou eu te fortalecendo e te entregando o teu milagre. E você vai voltar aqui para testemunhar. E, irmãos, eu tomei posse daquela palavra e saí muito feliz. E passado alguns dias, meu namorado me procurou e disse que queria conversar e marcamos e fomos. Chegando lá, ele me pediu perdão, que não sei o que, disse que havia, ficado, me disse algumas coisas que eu fiquei muito triste, porém permaneci firme ali na frente dele. E até ele mesmo me disse: Nossa, não esperava essa reação sua, você está tão forte. E ali eu me lembrei do que Deus tinha me falado aquele dia no culto, que naquela noite ele estava me fortalecendo. E ali eu vi o cuidado e as mãos de Deus comigo. E depois dessa conversa, a gente demorou alguns dias ainda para voltar, porque eu fiquei de pensar e disse que depois o procuraria. Aí eu procurei e falei que voltaria, mas com algumas condições. Fui com uma listinha, gente, para ele de tudo que eu queria que ele fizesse pra gente voltar. Irmãos, não façam isso de querer impor, fazer as coisas com nossas próprias mãos. Eu sufoquei ele, proibi de fazer algumas coisas, fazia com que ele fosse à igreja comigo. Queria fazer o papel do Espírito Santo na vida dele, sendo, que sabemos que quem convence é o Espírito Santo e não é por força e nem por violência. Pois bem, acho que ficamos juntos 1 mês e meio e nos separamos de novo. E eu sempre orava por ele, sempre jejuava, fazia propósitos, mesmo quando estávamos juntos ou separados. E um dia eu fui no YouTube e pesquisei lá restauração de relacionamento e comecei a ver os vídeos, comecei a maratonar o canal do presbítero Walter e eu vi aqueles testemunhos de namoro, noivado, casamento restaurado. E isso me fortalecia muito e assim continuei a lutar com
as armas certas, que é, né, jejum, oração, propósito, campanhas. As campanhas do canal do presbítero foi uma bênção, e durante todo esse período eu sempre indo na igreja. E tem momentos que é só você e Deus. E acredite, Ele é suficiente. E um dia eu quis pedir para uma irmã orar para mim. Daí marcamos e fomos na casa de uma tia minha para ela orar. Quando chegou a vez, né, lá da irmã orar para mim, ela me entregou uma profecia e disse: Deus manda te dizer que vai te entregar o que você tem pedido a Ele. Você está pedindo muito uma coisa para Deus, não é mesmo? E Ele manda te dizer que daqui a alguns dias Ele vai te entregar. Gente, naquela hora eu só sabia chorar e agradecer a Deus. E eu tomei posse daquela palavra. E Deus falou comigo no dia 2 do mês 1 de 2021. E foram passando os dias e a gente é humano, né? Não que eu tenha duvidado de Deus, porque Ele não, né, é filho do homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. E se Ele falou, Ele vai cumprir. E eu comecei a falar para Deus: Senhor, Tu me disses que entregaria o que eu estava te pedindo daqui a alguns dias. O Senhor não disse daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos. Então eu creio e te peço que ainda esse mês de janeiro o Senhor vai fazer. E eu continuei orando. E daí, no dia 26 de 1 de 2021, eu estava trabalhando. E eu ia de moto, né, trabalhar, e deixava no estacionamento da empresa, né, minha moto. Aí acabou o serviço e eu fui lá pro estacionamento pegar a moto pra ir embora. Irmãos, quando eu coloco a chave lá pra ligar a moto, eu tenho uma bis, né, daí lá tem tipo 2 entradinhas assim, e ali perto onde coloca a chave, quando eu olho, tinha um papel bem dobradinho, enfiado ali. Na hora eu pensei: nossa, quem colocou isso aqui? Daí eu peguei e abri. E era ele, gente. E ele foi lá na empresa, conseguiu achar minha moto e colocou esse bilhete lá. Nossa, eu fiquei muito feliz. Mas não mandei mensagem, nada para ele. Só voltando um pouco, eu sempre orava que Deus cercasse ele com cerca de espinhos, que Deus afastasse as outras mulheres da vida dele. Orava para que Deus guardasse ele para mim, que ele não engravidasse outra mulher. E eu orava, gente, e eu colocava a mão no meu ventre e profetizava que os filhos dele sairiam do meu ventre. Pedia para Deus que ele sentisse saudade de mim, de nós dois, que ele sonhasse comigo. Comecei a escrever meu testemunho pela fé, pois eu creio muito na passagem que diz: tudo aquilo que pedires em oração, crendo, recebereis. E amém. Eu creio. E daí, irmãos, voltando lá no dia do bilhete, né? Eu peguei, mas não mandei mensagem para ele. Aí passou um pouco, ele me manda mensagem perguntando se eu tinha visto, se eu não iria falar nada. Daí eu falei: eu vi sim, porém não sei o que dizer. E ali a gente conversou e ele disse que queria me ver, enfim. Naquele mesmo dia nós fomos conversar. E voltamos, gente, mais uma vez. No começo, como sempre foi tudo bom, né? Tudo muito bom. Daí ele todo animado, a gente fazendo planos de morar junto. Daí minha mãe tem uma casa de aluguel. Aí resolvemos conversar com ela para que ela pedisse a casa para a moça que mora lá, né? Pra gente poder alugar, porque alugando com a minha mãe não seria tanta burocracia. Daí minha mãe aceitou, mas a moça tinha pagado lá um mês adiantado, então minha mãe deixou para pedir no finalzinho do mês. Mas aí
os dias foram se passando. E tinha dias que ele estava um amor, tinha dias que ele estava mais distante. Eu vejo que era uma guerra espiritual dentro dele muito grande. Ele até queria mudar às vezes. Conseguia ficar de boa, mas depois já mudava de novo. E sabemos que quando a gente intercede por uma vida, a gente compra uma guerra, né, com o diabo, porque ele não quer perder e tenta de todas as formas afastar a pessoa de Deus, da gente, mas sabemos que maior é Deus. E a última palavra, quem dá é ele. Enfim, em um desses dias que ele estava distante de mim, eu chamei ele para conversar e perguntei o que estava acontecendo. E ele era uma pessoa muito assim inconstante, sabe? Hoje ele queria casar, arrumar uma casa e amanhã já não queria mais, achava que ia melhor sozinho. Daí quando eu perguntei o que estava acontecendo, ele já começou a falar que não sabia se era isso que ele queria, que não sei o que. E ali, irmãos, eu fiquei brava, sabe? Me mostrei firme, fazendo como se ele não quisesse, eu também não queria, né? Se ele não quisesse, eu queria menos ainda. Mas nesse dia, a gente não terminou. Ele foi embora, falando que ia pensar. E aí, quando deu umas 3h15 da manhã, ele mandou mensagem dizendo que me amava, que eu era uma mulher de Deus, que ele agradecia a Deus por ter dado eu para ele. Daí continuamos normal, né? Ficamos juntos. Passou alguns dias e falei para ele da gente estar indo na minha tia, que ela é evangélica, sabe? E ela é muito usada assim por Deus, irmãos. Ela é uma bênção. Daí eu falei pra gente ir lá receber oração e ele aceitou. Fomos em um domingo e chegou lá, né? Conversamos e Deus deu uma palavra, né? Para ela transmitir para ele da Bíblia. E ali ela orou por ele, depois para mim e depois segurou nossas mãos e dela começou a orar, a falar em mistério. E ali através da boca dela, Deus mostrou que via, né, meu namorado entrando nos hospitais e enfermos sendo curados, entrando em clínicas de reabilitação e disse que via eu e ele fazendo a obra de Deus juntos. E mais uma vez, ali, eu pude ver a confirmação do Senhor mais uma vez, porque eu sempre pedia para Deus que nós pudéssemos, né, servi-lo e fizéssemos a obra de Deus juntos. Mas depois desse dia, isso foi no domingo, né, que a gente recebeu oração lá e tal. Aí beleza, né, passou. Quando foi na quinta-feira, ele já não estava, ele já estava estranho, sabe? A gente percebe, né? Mas daí eu postei uma frase lá no meu status do WhatsApp sobre ninguém perde por dar amor, por fazer o bem. Perde é quem não sabe receber. Postei isso lá no meu status e ele viu. Viu no dia e não disse nada. Quando foi no outro dia à tarde, ele respondeu, né, esse status, falando umas coisas lá e enfim. Ali mesmo, por mensagem, como eu já estava cansada daquela situação, eu disse: "Você quer terminar? Vamos terminar então." Daí ele respondeu: "Quero." E mais uma vez terminamos. Então, né, irmãos? Naquele mesmo dia, esqueci de comentar, mas naquele dia que nós fomos na minha tia, quando ela foi orar pela gente, e Deus, através dela, né, disse que o inimigo tinha muita fúria com o nosso relacionamento. E realmente, né, porque o diabo, ele não quer perder nenhuma alma. E quando a pessoa tá lá no mundo, para ele é super favorável. Mas a partir do momento que uma pessoa se levanta, se posiciona e começa a lutar
pela vida da outra, com oração, com jejum, com busca, né? Nossa, a gente trava uma briga tremenda com o diabo e, né, graças a Deus, né, tem o processo e, irmãos, às vezes a gente pode até pensar, nossa, não tá acontecendo nada, não tô vendo nada, mas tenha certeza de que Deus está trabalhando, tá? No mundo espiritual está acontecendo sim, mas é aquilo, que é tudo no tempo de Deus, tudo, 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 né? Uma outra vez também, uma irmã lá da igreja, a irmã Márcia, foi orar, né, lá na casa da minha tia, e nisso foi minha mãe para receber oração. E ali ela, né, tirou uma palavra para cada uma, né, que Deus direcionou ela e saiu uma palavra para mim que é lá em Salmos, irmão, mas eu não vou me lembrar certinho agora. Mas eu sei que era sobre o tempo de Deus. Se eu não me engano é Salmos, irmão. Se eu estiver errado aqui, os irmãos me perdoem. Mas, né, Deus falava assim que era para eu ter paciência. Tipo, eu esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E nisso, né, Deus falava que ia acontecer, mas que era no tempo de Deus, que era para eu esperar o tempo de Deus. Amém, igreja? Irmãos, e voltando lá, né, naquele dia que minha tia orou, tal, e ali, né, disse que o inimigo se levantava muito contra o nosso relacionamento, ali mesmo, né, minha tia em oração, ela já repreendeu, e eu também, porque mais forte é o que está conosco, né, o nosso Pai. Aí voltando lá, né, irmão, a gente terminou, né, mais uma vez, e foram passando os dias, e eu firme, sabe? E eu firme ali, buscando, e não deixava de orar, não deixava de buscar. Ia na igreja, e nesse tempo, eu decidi excluir meu Face, gente, meu Insta, porque eu perdia muito tempo lá e às vezes, né, aparece uma coisa ou outra que a gente fica assistindo e acaba que não agrada a Deus. E sem contar, gente, que eu ficava ali procurando, vendo a rede social dele, checando tudo, e se eu via que ele postava uma foto diferente com amigos, nossa, aquilo acabava comigo, porque, gente, esse negócio de rede social, às vezes a gente acha que eles estão felizes, que eles estão bem, mas muitas vezes não é aquilo que eles postam, que eles realmente estão sentindo, né? Aí, enfim, né? Eu apaguei tudo, né, excluí tudo nas redes sociais e foi uma benção, gente, no entanto que até hoje, mesmo após a restauração, né, do meu relacionamento, eu não ativei mais minhas redes sociais, sabe, não quero, não penso em ter mais. O meu namorado também, pra glória de Deus, ele excluiu e, gente, tipo assim, isso foi uma coisa totalmente de Deus, porque ele gostava muito, muito de Face e ele tinha algumas mulheres lá adicionado, né? E eu não gostava, não queria que ele tivesse, porém eu não falei. E, né, um dia eu vi que, né, ele estava sem rede social e não falei nada para ele. Aí ele me disse que ele também tinha excluído e tal, enfim, gente, nossa, os dois hoje sem rede social e os dois não pensam em ativar, não. Mas enfim, irmãos, voltando lá, né? Eu gosto de assistir muitos vídeos no YouTube. E eu assisto bastante os vídeos da missionária Netesca. E Deus fala muito, muito comigo através dos vídeos dela. Nossa, ela é uma bênção. E teve um dia, no começo da semana, ela postou um vídeo lá. E nossa, que bênção de palavra. E ali ela falava e eu comecei a chorar. Fui tomando posse daquela palavra e ela dizia: ainda essa semana te darei um sinal, diz o Senhor. E ali eu tomei posse e foram passando os dias e, né, durante a semana, e lá por quinta-feira eu lembrei do vídeo
E eu disse para Deus: Nossa, Senhor, cadê o sinal? Já está quase acabando a semana. Mas fiquei em paz. Aí, nesse mesmo dia, né, que eu falei do sinal, isso foi pela manhã, né, da quinta-feira. Quando foi à tarde da quinta-feira mesmo, a minha tia, que é evangélica, lá que eu tinha comentado no começo do vídeo, que orou por nós e tal. Então, ela me mandou uma mensagem, irmãos. E meu namorado, ele é entregador de uma lanchonete aqui na nossa cidade. Enfim, daí, né, como eu tinha dito, a minha tia mandou mensagem. E ela disse: Brenda, ontem eu pedi lanche e o Paulo veio aqui trazer. Aí peguei o lanche e do nada ele disse assim: E a Brenda, como ela está? Aí minha tia respondeu, né? Falou: ela está bem, graças a Deus, que não sei o quê. E ele disse: Nossa, eu amo ela, sinto muita falta dela. E começou a falar lá para minha tia, né? Aí a minha tia disse: Olha, vocês estão nas mãos do Senhor. Tenho orado por vocês. E a minha tia disse que ele ficou muito feliz, gente, e começou a falar: Amém, amém. Gente, quando minha tia me contou essas coisas, eu fui pro banheiro. Ali eu me ajoelhei e comecei a chorar. Chorar e agradecendo a Deus, pois através da minha tia, ele deu o sinal que eu estava esperando, né? Que eu tinha visto lá no vídeo, que ainda aquela semana Deus daria um sinal e Deus deu. E tá, né, irmãos? Aí foram passando os dias. Aí um dia, né, durante a semana, eu cheguei do serviço. Tava sentada mexendo no celular e quando, sim, do nada, me chega uma mensagem dele. Oi. E eu respondi. Gente, eu respondi porque, sabe, eu nunca fui daquelas de bloquear e de não responder, sabe? Não, eu até assim apagava o contato, mas, sabe, eu respondia, normal. E comecei a responder ele. Ele começou a falar que me amava, que esperava que ele não tivesse me perdido, pediu perdão por tudo que, né, que havia feito. Nossa, falou um monte. E eu fiquei firme, ouvi tudo e disse que eu não queria mais uma reconciliação, que eu queria a restauração. E ali a gente continuou conversando, né? E mais pra frente, depois de alguns dias, né, que a gente já tinha conversado e tal, a gente, né, foi conversar. Fomos conversar, foi muito bom. Eu via o arrependimento ali, sabe? Ele foi me falando das experiências que ele teve, que ele estava se sentindo assim, sabe, muito oprimido, que ele estava fadigado, que ele tinha chegado num ponto assim onde ele mesmo não estava se reconhecendo. E, gente, durante esse tempo que a gente ficou separado, nossa, Deus foi trabalhando assim tremendamente. E ele, sabe, ele contou que durante todo esse tempo, todas as vezes que a gente separava, ele disse que ele evitava pensar em mim, porque senão ele ficava, sabe assim, nossa, doido, desesperado. E ele dizia que ele tinha que estar sempre assim, fazendo alguma coisa, e apavorado, ia trabalhar, e chegava assim, só tomava um banho e saía, sabe? Tipo assim, ele não podia parar, porque se ele parasse e lembrasse de mim, nossa, diz que era, nossa, uma luta dentro dele, que, sabe, ficava pensando e já queria vir atrás de mim, enfim. Aí, né, gente, eu também fiquei sabendo, isso, né, depois, já que a gente tinha voltado, que um dia, aquela mesma irmã que eu comentei uma vez, a irmã Márcia, que foi orar lá na casa da minha tia, a minha sogra disse que foi na casa de uma irmã também, e que a irmã Márcia foi orar lá. Só que até então a minha sogra nem conhecia a irmã Márcia certinho, que não sei o que, mas minha sogra foi e levou a camisa do meu namorado, dos meus dois cunhados e do marido dela, para a irmã estar orando, né, ali em posição de mão ali sobre as camisas e tal.
Aí disse que as camisas estavam todas dobradinhas. Quando chegou lá, a minha sogra não falou nada. Ela só falou assim, eu queria que, né, você orasse e tal, né, trouxe as camisas. Aí, queria que você orasse e tal, né. Aí mostrou as camisas. Aí a irmã Márcia disse assim, não, eu oro sim, mas Deus está me mandando orar em especial por essa aqui. De quem é essa camisa? Aí a minha sogra disse, do Paulo. Ela então, Deus está mandando eu orar em favor da vida dele. Eu vou orar por todos, mas em especial por ele, porque o Paulo está precisando de oração e Deus tem um cuidado, tem um amor muito lindo para com a vida dele, que não sei o que. Ele começou a falar. Nossa, gente, isso eu fui saber depois, né? Que o namorado comentou e daí minha sogra, né, comentou comigo. Então, olha, para vocês verem, nesse período do processo, né, do deserto, Deus já estava trabalhando, entendeu? Aí, irmãos, a gente, né, começou a conversar e colocamos, né, como diz aí, os pingos nos is. E, enfim, hoje fazem já 2 meses e pouquinho da restauração, porque, irmãos, hoje eu posso dizer que sim, eu creio que é a restauração, porque eu posso ver a mudança nele. Olha, para vocês verem, antes eu tentava fazer o papel do Espírito Santo na vida dele, eu obrigava, queria que ele fosse na igreja comigo, e hoje, tipo assim, eu não preciso nem pedir, sabe? A gente encontrou, né, uma igreja onde a gente tá servindo a Deus ali, e, né, a gente vai, tem sido uma bênção, e Deus tem falado ao coração dele. Para vocês terem noção, eu sou dizimista, né, na casa do Senhor, e ele era assim meio contra isso, sabe? Gente, e hoje ele dizima, vocês têm noção de como Deus é? Ele bebia, ele, né, fumava, não só cigarro, né? Enfim, mas já fazem também, durante todo esse tempo que a gente, né, voltou, que ele não tá usando mais nada para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Não vou mentir para os irmãos, porque eu sei, né, gente, que é difícil, que o diabo tenta, o diabo coloca prato, o diabo, né, tenta ali tirar a pessoa do caminho do foco, mas, né, continuo orando, buscando a Deus, porque mesmo após o deserto, gente, né, após o deserto, a gente tem que permanecer firme, porque a gente não pode dar brecha. E eu tenho pedido sabedoria, discernimento a Deus. Mas enfim, esses dias ele, né, me falou, nossa, amor, não vou mentir, tal dia eu tive vontade de fazer tal coisa, mas eu não fiz. Eu não fiz porque eu não quero estragar o relacionamento que eu estou tendo com Deus. Eu sei que é uma coisa também que você não gosta e eu não quero fazer. Ai, gente, olha, só tenho que agradecer, que nem disse para os irmãos. Eu sei que a gente, né, ainda tem um grande caminho aí para percorrer, né? Mas com Deus tudo dá certo. Continuar firme na oração. E a gente tem planos de casar, né? Já estamos correndo atrás aí, né? Orando para Deus abençoar. E eu ainda não sou batizada, né? Nas águas, ele também não. Aí esses dias eu falei para ele, eu falei, nossa, eu não vejo a hora da gente, né, poder casar para eu me batizar. Aí ele disse, eu também, eu quero me batizar. Então, assim, gente, Deus é bom, Deus é maravilhoso. E é esse meu testemunho de namoro restaurado. Né? Eu fiz o voto com Deus de que quando Deus restaurasse, eu iria testemunhar. E eu já estou testemunhando, pois eu creio, né, na restauração, que essa é a restauração. E eu tomo posse e dizer, né, para quem tá aí na luta, tanto o homem quanto a mulher, que não desistam. Não desistam, porque por mais que aos olhos carnais vocês não estão vendo nada, mas tenha certeza de que no mundo espiritual está acontecendo.
E agradecer também ao presbítero Walter, que nosso canal dele foi uma bênção. As campanhas, ainda tem campanha para fazer ainda aqui no canal, né? E eu vou fazer, né? Conforme sai outra, eu também vou fazer, porque né, a gente não pode parar, a gente não pode dar brecha. E enfim, esse é o meu testemunho de namoro restaurado, para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém.